Voltamos com o programa Unidos Comunidade. Estamos recebendo hoje o autor do livro Companheiros, a hora e a vez dos metalúrgicos de Sorocaba. O jornalista Carlos Araújo, que está contando como é que foi a trajetória dele desde o momento em que saiu de Jandira, veio para Sorocaba, começou no Diário, chegou no Cruzeiro do Sul e entra na Faculdade de Jornalismo da Unismo em 1996, depois de já ter tido essa experiência, 9 anos da prática. Araújo estava falando no bloco anterior dessa experiência que você achou muito boa, a experiência da universidade, que você recomenda essa experiência de fazer um curso, porque é ali que você aprende outras coisas, que você erra, que você ousa. E como é que foi, de repente, você estar na faculdade teorizando o que você conhecia na prática? E até vou fazer uma pergunta extremamente pessoal. Como é que foi você ter tido aula comigo, que eu fui seu foca, de repente, no jornal? É surpreendente, são surpresas. Isso, tanto na questão... Para mim, tinha coisas assim que, como eu mesmo... As coisas que eu... ou seja, para o meu perfil de repórter, que já trabalhava há anos e entrou na faculdade, eu tinha coisas que eram apresentadas e que eu já conhecia. Aí, como a gente nunca, no aprendizado, isso é do time do aprendizado, você nunca sabe tudo, ou seja, tinha coisas que eu também já não sabia. Então, mesmo dentro, por exemplo, prática de reportagem, nas discussões em sala de aula, tinha coisas que eu não tinha, ou seja, eu agreguei valor também no que eu imaginava que sabia, porque a gente nunca sabe tudo, a gente sempre sabe o mínimo do que deveria, do que poderia. Então, nisso também foi importante e foi importante também nas matérias que eu não sabia, nas matérias teóricas e práticas que eu não tinha afinidade, como TV, rádio, já tinha trabalhado, mas TV... Você teve aula de fotografia comigo, fotojornalismo. Aula de fotografia também. Fotografia eu também não... Embora soubesse algumas teorias, mas eu nunca tinha feito. Então, foi oportunidade também. Ou seja, a faculdade com certeza ampliou para mim, e isso acontece para os alunos, as possibilidades de aprendizado que eu não teria se não tivesse feito a faculdade, se tivesse continuado no trabalho sem a faculdade. E tem um relacionamento, além disso, são vários departamentos, além da questão pedagógica em si, tem um relacionamento humano. Na faculdade, você faz amizades que seguem para a vida inteira. Eu tenho amigos que eu fiz na faculdade que são amigos até hoje, David Amates, Ângela Fiorenzo, Juliano Bonamin. Juliano, inclusive, trabalha comigo. Juliano era o meu braço direito no meu grupo. A única presunção da minha vida foi eu mesmo fazer o grupo na sala de aula, e esse grupo seguiu por 4 anos. Eu, Davi, Peline, Ângela, Juliano, Matheus Soares e o Fábio Jamal Macou. Era um grupo muito bom, em que eu tinha, quando alguém queria entrar no meu grupo, eu que dava a palavra, sim ou não. Aí você tem uma situação também antagônica no grupo, né? E algumas vezes eu disse não. Eu sempre fui um cara muito transparente, sincero, e isso te traz benefícios e te traz também problemas. Agora você imagina, esse grupo... Quando eu dizia não, me trazia problemas. Com certeza. Agora, para você que está nos acompanhando, né, esse grupo que ele montou, você tem ali David Amates, o Peline, a Ângela, o Peline de saudosa memória, Ângela Fiorenzo e o Araújo, profissionais que já atuavam na área. Mas, por outro lado, você entra com o Jamal, que era o menino, que estava ali sonhando em ser jornalista. O Matheus, um menino também querendo ser jornalista. E o Juliano Bonamin também, menino querendo ser jornalista. Então, você tinha características de idades distintas, né, questões de idades totalmente distintas, e aí você vê as aspirações diferenciadas. O relacionamento era positivo? Você sugere isso até para quem vai, de repente, estar na faculdade mais velho e encontrar jovens com nenhuma experiência teórica nem prática, mas aspirando o que você também está querendo?
A diversidade é sempre positiva em qualquer atividade humana, porque ela traz coisas diferentes que se complementam. A harmonia, ela pode ser obtida também na diversidade, porque existe a figura do equilíbrio. E mesmice assim, pessoas que pensam de forma igual, que são iguais, também podem produzir bons trabalhos, mas a mecânica, a dinâmica do trabalho, ela pode ser menos rica. E a diversidade enriquece e você encontrando, desde que tenha uma direção também, alguém que dirige, alguém que cobra, alguém que, ou seja, precisa ter uma organização e alguém que cuida dessa organização. Isso acontece tanto num grupo de escola como em grupos de mercado de trabalho. Aí as coisas acontecem bem, os resultados são bons. Aí chega 99, você está concluindo o curso de jornalismo. Para a conclusão do curso, a gente chama de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E você escreve um livro já no seu trabalho, conclusão de curso, que foi um livro que já chamou a atenção de muita gente pela ousadia do seu tema. Queria que você falasse sobre o livro de Aramar. O meu TCC foi sobre o Centro Experimental Aramar, o que é um tema difícil, mas um tema difícil ele pode ser abordado e trabalhado de forma também que possa atrair a atenção e, no caso de um livro, a leitura, no caso de, se for TV, a atenção das pessoas. Eu resolvi contar a história do Centro Experimental Aramar, ou seja, deixa a questão física, a questão nuclear, de átomos, de bomba, ou seja, de possibilidade de construir uma bomba a partir da física nuclear, deixa isso para você descreve como isso, mas isso não é o principal. O principal são as histórias. Como começou, o mistério em torno, as surpresas, a revolta, a indignação, o medo. Era uma época muito em que a preocupação com energia nuclear era muito latente, havia acontecimentos assim, paralelos ao início do Centro Experimental Aramar que levavam a isso, que eram o acidente nuclear de Chernobyl, na antiga União Soviética, e também um acidente em Goiânia. Então, isso catapultou o assunto, e Aramar ficou o principal assunto de Sorocaba e região por muitos anos. E você estava no Cruzeiro quando o Cruzeiro liderou. Eu acompanhei muito, exatamente. Um movimento contra Aramar. Movimento. Teve uma grande manifestação em novembro de 87. Eu estava Nesse período eu estava cobrindo, naquele período inicial, cobrindo as férias do Nilson. No Cruzeiro do Você Sul. participou dessa matéria? Eu participei daquele dia. Teve até uma questão assim que eu depois me perguntei se era correta ou não, mas o ponto de vista de conteúdo jornalístico, depois eu admiti que era correto. O Cruzeiro fazia uma campanha aberta na época contra Aramar, e havia uma camiseta com o símbolo Aramar não vale a pena, e nós, repórteres do Cruzeiro do Sul, vestimos essa camiseta e fomos fazer a cobertura do evento, né, da passeata, que reuniu 10 mil pessoas no centro de Sorocaba. E aí eu me questionei se eu devia ter vestido aquela camiseta ou não. Aí, naquela época eu me questionei sobre isso, e depois eu acreditei que sim, que era um jornal que estava fazendo uma campanha contra o Centro Experimental Aramar, ou seja, era uma decisão transparente e que nada mais natural do que os funcionários que estavam cobrindo usarem a camiseta da campanha. E aí porque isso tem a questão da parcialidade, né? Sim, o jornalismo parcial por natureza. Então você não pode ser parcial. Mas aí naquele momento era claro a parcialidade do jornal. A parcialidade, e a população também apoiava essa parcialidade, e a resposta era positiva nesse sentido.
e havia todos os argumentos justificavam essa parcialidade. E aí, eu, tendo essa participação em parte da história de Aramar, aí Você fez o livro TCC? Fiz porque eu já tinha um material, tanto de testemunho, como de reportagem sobre o Centro Experimental Aramar, e de entendimento. E aí o TCC também me permitiu pesquisar outras teorias sobre física nuclear e resultou no livro que foi aprovado, e isso me deixou muito feliz na época. Eu gostei muito do resultado. Quando é que surge a sua ida para São Paulo, quando você foi trabalhar no jornal Estado de São Paulo? Nessa época do TCC mesmo, eu já estava fazendo contato com o Estadão, e eu tenho um ex-cunhado que trabalha lá, o Epitácio Pessoa, fotógrafo, e ele me apresentou ao editor, na época do Caderno de Cidades, os dois editores, Cláudio Augusto e Roberto Gazzi. E eu fui conversar com eles me admitiram, e eu fiquei lá 3 anos, e foi uma experiência muito boa. E voltei para Sorocaba porque eu tinha uma questão pessoal. Eu tinha um filho que era autista esquizofrênico, e a mãe dele pedia a minha participação, meu envolvimento também no cuidado com o filho, porque trabalhando em São Paulo e morando em Sorocaba, eu só vinha aqui para dormir. Eu saía às 8h30 da manhã e chegava às 11 horas da noite, meia-noite, e às vezes de madrugada, para sair às 8h30 da manhã no dia seguinte. Então, não tinha, minha vida familiar estava prejudicada, e eu tinha que participar desse atendimento também. E aí eu pedi para eles me demitirem. Foi uma decisão muito difícil, profissionalmente foi a decisão mais difícil da minha vida. E eu voltei com a perspectiva de aqui eu poderia voltar para o Cruzeiro do Sul, o que aconteceu, e poderia também abrir uma empresa de assessoria de imprensa, o que eu fiz, e os resultados foram acontecendo. E aí, principalmente via empresa, a Zeus Produção Editorial, eu identifiquei que, para surpresa minha, eu tinha uma credibilidade boa no mercado. As pessoas gostavam de mim, dos projetos e das propostas que eu apresentava. Seu nome era sinônimo de respeito profissional no jornalismo. Exatamente. Você percebeu isso enquanto você apresenta uma proposta de trabalho fora o jornal. Ao ponto de eu apresentar ao ex-prefeito Renato Amari, um político com quem, ou seja, sobre quem eu fazia matérias críticas à administração dele. Depois eu apresentei um projeto de biografia para ele, e ele aprovou. Eu fiz e está pronta a biografia, e ele vai publicar no momento que ele achar certo, oportuno para ele. E depois eu fiz mais 2 livros, que são o Companheiros, que conta a história dos metalúrgicos, e fiz um outro livro também que conta a história dos motoristas de Sorocaba e região e do transporte. Conta a história dos trabalhadores de transportes, que no momento está concluído e em avaliação pela diretoria para, em seguida, ser levado a uma outra etapa, que é a edição, que é o mesmo processo pelo qual passou Companheiros também. Então vamos falar de Companheiros, aí a gente entra em detalhes também daqui a pouco no próximo bloco, mas vamos começar a falar de Companheiros. Como é que surge o projeto editorial? Quem contacta quem primeiro? Você contactou o Sindicato dos Metalúrgicos, o Sindicato dos Metalúrgicos contactou você com a intenção de escrever esse livro? Eu a história, ela sempre, quando ela parte de um determinado ponto, ela sempre tem uma etapa anterior que explica essa partida. O que explica a proposta que eu apresentei, fui eu que apresentei ao sindicato a proposta de contar a história da categoria em livro. E eu digo que a etapa anterior aconteceu no período de 88 a 93, quando eu fui assessor de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos.
Eu entrei no sindicato pelas mãos do Bolinha, o Wilson Fernando da Silva Bolinha, e saí dele também, e saí do sindicato também numa conversa com o Bolinha. Então foi uma pessoa muito importante para mim naquele período e além do Bolinha eu conheci outros sindicalistas, conheci a história do sindicato e era uma história em que mudou a forma de fazer sindicalismo em Sorocaba e região. Eram sindicalistas que vinham do ABC do Lula, porque lá não conseguiam emprego, pela militância sindical que eles tinham, e vieram para Sorocaba, além do Bolinha, nessa situação. Trabalhar em Sorocaba. Outros também trabalhar em Sorocaba, porque era onde eles conseguiram emprego. E aí começaram a criar o sindicato. E aí começaram, e militantes sindicais, eram militantes sindicais lá no ABC, e passaram também continuaram a ser militantes sindicais em Sorocaba, entraram, ganharam ou seja, conquistaram por meio do voto a diretoria do sindicato e como tinham perfis diferentes, eles também passaram a fazer uma forma de sindicalismo diferenciada. Eram de mobilizações nas ruas, o sindicato de assembleias com muita gente e de o que eles chamavam na época de enfrentamento, de confronto com o capital para conseguir os direitos que eles entendiam que pertenciam a eles. E aí, através de assembleias e greves, meses de 84, anos de 84, 85, aconteceram muitas greves no setor metalúrgico. E isso era fruto já desse novo perfil de sindicato. E essas histórias eram conhecidas, ou seja, como acontece em outras categorias, vêm as novas gerações e essas coisas e os personagens vão caindo no esquecimento. Falei, não, isso tem que ser recuperado e vamos aproveitar enquanto vocês estão vivos. Aí o projeto foi aprovado e eu tive a felicidade de entrevistá-los enquanto eles estivessem vivos. E o Bolinha, quando eu não consegui entrevistar porque ele já estava doente quando eu comecei o trabalho e em seguida ele morreu, em 2008. Eu já estava fazendo o trabalho, ele morreu e depois dois outros, além dos outros entrevistados, entre os outros entrevistados, dois outros personagens de grande importância também em toda essa história, o Batistão e o Juscelino Araújo, também já morreram, mas eu os entrevistei antes deles morrerem e estão aí, a história deles está aí no livro, são personagens do livro. Nós vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta com um ex-aluno do curso de jornalismo da Uniso, editor do jornal Cruzeiro do Sul e autor de vários livros. Voltamos já.